Meus irmãos, abram um livro aí. Davi já leu o capítulo que vamos conversar esta noite, em João capítulo 17. Mas gostaria que nós lêssemos apenas um versículo agora, o versículo 1. Versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Querido Senhor, Pai, nosso Deus, queremos ouvir-te nesta noite. Mas para isto, só o teu Espírito Santo pode trabalhar no nosso entendimento, no nosso coração, em todo o nosso ser. Precisamos da influência dele, porque ele inspirou esta palavra proferida por Jesus a ti e que precisa trazer entendimento, capacitação para vivermos este livro. Nos ajude esta noite, no poderoso nome de Jesus. Amém. Meus amados, Jesus ora por si, pelos seus discípulos e por todos que hão de crer. Eu acho espetacular que Deus não esqueceu de você. Este coração maravilhoso de Jesus Cristo, nessa oração sacerdotal, nos mostra, amado, e nos desafia a igreja a viver em santidade e unidade, conforme esta oração. É interessante que ele faz, resumidamente, 3 pedidos. Um, para que ele glorifique o Pai, através do sofrimento, lá na cruz. Outro, ele ora pelos seus discípulos, para que sejam santificados. E por fim ele ora por nós, por todos os crentes de todos os tempos, para que estejam em unidade. E parece que a igreja não entendeu isso ainda, e precisa entender, porque senão a igreja não glorifica a Deus, não vai glorificar. Poucos textos nas Escrituras, meus queridos, nos conduzem tão profundamente ao coração de Cristo, como este. Essa oração, Jesus que abre o coração. Aqui nós não vemos Jesus pregando. Não vemos Jesus curando. Não vemos Jesus que operando milagres, expulsando demônios. Mas uma coisa que eu preciso aprender. Jesus orando. Porque precisava alguém perfeito, sem nenhuma falha, orar. Claro que além de tudo é para nos ensinar. Meus queridos, é o santo dos santos do Evangelho aqui. É uma conversa extremamente séria entre o pai e o filho. Em momento que o filho fala com o pai antes de se entregar por você, por amor a você. É impressionante este amor de Deus, que eu preciso chorar se eu não o amar com a minha vida. Você precisa lamentar, chorar, sentir suas misérias,
se você não amar esse Senhor que se deu por você, por mim. Vamos pensar, gente, esses três tópicos de oração que Jesus Cristo faz na sua oração intercessória, oração transcendental de intercessão. Primeiro aqui, Jesus ora por si mesmo. A glorificação. Ele chega assim, diz: Pai, é chegada a minha hora, glorifica o teu nome para que também o teu filho te glorifique a ti. Impressionante que ele não olha para si, olha para a glória do Pai. Ele não olha para si, olha pelos seus discípulos que iriam errar, iriam falhar. No capítulo 18, eles mostraram como miseráveis são na sua decadência espiritual que todo homem tem. Jesus sabia que iria àquela cruz. Apesar de você, apesar de mim, ele foi. Jesus sabia que a cruz estava diante dele. Que qualquer um de nós, o que pediria se fosse naquela hora, você sabendo o que iria acontecer, o que você falaria para Deus? Me livra? Deixa para depois? Não, ele foi. Meus queridos, ele pede a glória. A glória não para ser exaltado, a glória para exaltar o Pai através do seu sofrimento, em obediência sem reserva. Meus queridos, a glória de Cristo que ele pede passa pelo caminho da cruz. Não há coroa sem cruz para ele. Não poderia ser glorificado se não obedecesse. Não havia vitória sem entrega. Quando oramos, muitas vezes pedimos para escapar dos problemas, das dificuldades. Ele foi ao problema, sabendo o que iria acontecer. Jesus orou simplesmente para cumprir a vontade do Pai. Aqui traz uma lição prática para nossas vidas, meus queridos. Que essa obediência de Jesus Cristo em relação com Deus traz a verdadeira glória. O verdadeiro servo de Deus não busca a própria vontade. Vamos aprender com Jesus Cristo que você fazendo a sua vontade em qualquer lugar, situação da sua vida, você vai quebrar a cara. Jesus Cristo, mesmo sendo morto por os inimigos, mesmo sendo triturado, zombado, foi um momento de glória. Nós não vemos dificuldades, problemas como coisa boa, mas na Bíblia mostra que o caminho da cruz é o único caminho, a única alternativa do crente. Em vez de perguntar: Senhor, por que eu? Quando você passar por dificuldades sérias, problemas seríssimos, não pergunte por que eu, mas pergunte: Senhor, o que eu posso glorificar a Ti neste problema, nessa dificuldade? Conta-se que um missionário foi questionado sobre por que ele deveria deixar tudo para sofrer no campo missionário. O missionário olhou para as pessoas que perguntaram e disse: não há sofrimento em obedecer a quem deu completamente a vida por mim, morreu por mim,
Isso não é sofrimento, é prazer. Assim orou Jesus. Assim devemos viver. Não há outro lugar para você sem a vontade de Deus, mesmo que doa em você. Em segundo lugar, amados, Jesus ora pelos seus discípulos. Ele pede santificação. 6 a 9. O texto central destes 6 a 19, quer dizer, 6 a 19, está no 17, que nós conhecemos bem. Aí diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Depois de orar por si, estava terminando a sua existência, o seu ministério por aqui. Hoje vive a interceder por você. Jesus volta para os que o seguiam. Homens bem simples. Homens tardios de ouvir, tardios em praticar. Mas Deus chamou para o mundo transformar. A pessoa Maria. Eu? Sim, Maria. Deus quer usar Maria para transformar o mundo. Eu, Maurenice? Sim, você, Maurenice. Ninguém pode tirar o cavalinho aqui, não. Tirar a mão do arado, não. Então Jesus Cristo pega esses homens simples e transtornar o mundo, como tem 17:6 de Atos. Esses que transtornaram o mundo chegaram até nós. É certo que não eram os discípulos, os apóstolos já, mas foram os frutos desse apostolado. E você chegou a você agora, é com você a história. Muitas vezes eu mando as pessoas, quando estou dando uma preleção sobre Atos dos Apóstolos, eu peço para ler o 28:32. E as pessoas chegam para mim e dizem: ah, pastor, não tem esse versículo, vai até o 31. Eu digo: você já viu que não tem conclusão? A história da igreja agora é com você, Silvano. É comigo, conosco. Ele não pede riquezas. Ele não pede fama para esses homens. Ou segurança até para eles mesmos. Ele pede santificação, separado para o uso de Deus. Infelizmente, muitos crentes estão mal avisados ou não entendem. Quando a gente expressa assim: ô santo, como é que está? Eu, santo? Se você não for santo, não é salvo. Aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Corinto, etc. Você foi separado por Deus para o uso exclusivo dele. Você é templo comprado pelo Espírito Santo. Portanto, deve glorificar a Deus no seu corpo e no seu espírito, porque pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. A palavra santificar, como já falei aqui, significa separar para uso exclusivo. Cristo sabia que o mundo odiaria os seus. Odiaria de tal maneira que matando-os era como se fizesse um serviço para Deus. Mas ele também sabia que a palavra os sustentaria. O crente que não ama esta palavra, que é de Deus, que é viva e eficaz, não quer viver com qualidade. Jesus Cristo mostra que a palavra santificava
causava impacto na vida dos crentes em Jesus Cristo. A oração de Jesus é: Pai, eu não tires do mundo. Eu quero que tu faça algo, livra-os do mal. E aqui ele não está pedindo, gente, para que não aconteça nada de ruim no nosso corpo. Ele está pedindo que a nossa alma seja conservada, perseverante para a glorificação do nome dele. É impressionante. Senhor, eu não quero que os isole. Quando tem um problema, deixa bem guardadinhos. Quando passar o problema, traz de volta. Muitos crentes querem viver assim. Que não aconteça nada. A Bíblia diz, vocês já leram, já passamos nesse texto aí, em 16:33, ele disse, eu vim para que tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Precisamos, meus queridos, com essa oração, atender essa oração de Jesus Cristo pelo Pai, para nós fazermos diferença neste mundo. Não é possível que você passe tempos e tempos numa sala de aula, numa escola, no trabalho, e não causar impacto nas pessoas. Jesus Cristo disse, eu não quero que tu os isoles. Eu quero que tu os fortaleça. Quero que dê força. Foi um impacto tão grande na vida dos apóstolos, tão tremendo, que eles riram, regozijaram, porque sofreram afronta no nome de Jesus. Hoje os crentes ficam, mas Deus, por quê? Sofre umas coisinhas, já estão se acabando. Aí em 5:41, eles saíram da presença do Sinédrio, regozijados por sofrer afronta pelo nome do Senhor Jesus. Se você der uma olhada para a sua vida, você não sofre por causa de Jesus. Sofre por suas decisões erradas, a maneira de vida errada, negligências, etc. Uma lição para nós que Jesus Cristo nos deixa aqui, gente. Ser crente não é fugir do mundo, é ser luz dentro deste mundo, não é? Brilha a vossa luz diante de quem? Dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. E eu gosto muito da expressão paulina quanto a isso. Coloca aí, por favor, em Filipenses 2:15. Santidade não é isolamento. Santidade é influência divina no meio do caos. Pode acontecer o que aconteceu, sustento, como aprendemos com Daniel. Um povo hostil, totalmente contrário aos seus pensamentos, à sua qualidade de comida, tudo. Ele mostrou diferença naquela geração. Como é que tem aí? Você foi chamado para ser santo e irrepreensível ante uma geração corrupta e perversa. Você tem que fazer diferença mesmo. Assim é o crente, precisa estar no mundo, mas não ser dele, nem dominado por ele.
o sal só faz sentido. O sal só faz efeito quando está no churrasco de Rosivaldo. A gente viu lá se tinha sal ou não. Um arroz de Cida. Se ele não deixasse o sal lá fechadinho, não valia nada para nós. Se chamar de novo, a gente vai, não vai ao pegar. Não, amém, já ouvi um amém, principalmente de Marcelo, eu acho. Meus queridos, se o sal ficar no saleiro, nada serve, não presta para nada. E você, estando no mundo e não fazendo diferença, você não disse porque veio a esse mundo. Deus deu uma atribuição a você e você deve viver essa atribuição temporária. Em terceiro lugar, meus queridos, Jesus ora por todos os crentes. Eita, que chegou para nós. Versículos 20 a 26. Entre eles, o que me chama mais a atenção, eu não sei porquê, parece que os crentes são difíceis de se lidar, né? Que ele ora 4 vezes por a mesma coisa. Ou turminha difícil de compreender o que Jesus quer. Ele ora 4 vezes. Olha, uma das vezes aqui ele diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. 21, versículo 21. Agora, a oração, amados, de Jesus atravessa séculos. Vai, chega em Rotinho. Rotinho, orei por você. Sem falar que ele está intercedendo ainda por nós. Lá está em 7:25, que ele não só, de Hebreus, que não só salvou você, mas vive sempre a interceder por você. Agora a oração é para nós. Ele ora por mim, ora por você, por aqueles que hão de crer. Aqueles que não creram, ele está orando. Ele está dizendo ao Pai: olha para este. Aqueles que, da relação lá que nós elaboramos, em 13:8, 17:8 de Apocalipse, eu quero orar por aqueles que não ouviram a chamada eficaz ainda. Eu não sei como um pastor tem coragem de pedir a Deus, colocando a cabeça sobre uma pessoa e dizendo: escreve seu nome no livro da vida. Eu sei lá que aquele rapaz se converteu ou não, né? Eu sei lá se ele é o escolhido de Deus. Mas o que Deus escreve permanece. Por isso que Jesus ora por você. Se você é. Como é que a gente sabe que é? Diz a Bíblia: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. É algo maravilhoso, grandioso, que você precisa viver com intensidade de todo o coração. A Bíblia nos mostra, para aqueles que hão de crer, a ênfase aí, ele está dizendo: olha, eu quero orar por aqueles que vão chegar, e esses devem chegar à igreja, para viver em unidade. Se você não tem unidade com o seu irmão, eu não sei por que tem coragem de participar da ceia. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. A unidade, gente, não é uniformidade. As verdinhas nossas aqui, né? Quando vão para... Aí vem mais uma, né? O aniversário da SAF. Fica tudo bonitinho, tudo uma cor só. Hoje é
É azul e lilás, é? Azul e... Azul claro e azul marinho. Tudo bonitinho. Não é isso unidade. Isso é uniformidade. Mas é harmonia. São diferentes demais, né? Meu nariz é diferente do de Rutinho, né? O Rutinho calça 44 ou 40. É 44? Não, 42. Tudo diferente. Mas pode viver em unidade. A unidade, gente, é algo estupendo, maravilhoso, que até dizem por aí que concorda com a Bíblia. A união faz a força. Você chega assim, volta no WhatsApp, tão junto, TMJ, né? Mas se não for mesmo sentir o irmão, não vale a pena. Jesus não ora para que todos sejam iguais, que todos pensem iguais, mas para que todos amem igualmente uns aos outros. Você pode não ir com a cara do irmão, né? Acaba mais feio que Silva, não tem, né? Só Maria que diz que é tão bonitinho. Eu me lembrei do pastor lá em Solânia, né? Não me lembro o nome do pastor. Exaltando Josiane, porque Josiane dizendo que Carla era bonito. Pode você não gostar da cara, pode você não gostar do jeitão, mas você tem a ordem de amá-lo, e essa ordem é de cima. Tem muita gente que eu não concordo com as expressões, com as suas vidas, mas eu amo estas vidas. Não é? Então, a unidade da igreja, gente, é o maior testemunho do evangelho do mundo, para o mundo. Ele diz isso para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando há divisões, o mundo duvida da mensagem que pregamos. Na Roma antiga, as pessoas odiavam os crentes de Roma odiavam a prédica, mas diziam: vede como se amam, pela qualidade de vida. Que lições nós podemos ter aqui, amados? A unidade é o fruto, é um fruto da comunhão com o Pai, e não de acordos com homens, nem sempre os acordos humanos. Já pensou aquele acordão? Olha a turma: Churchill, Stalin, e esqueço do segundo, o primeiro morreu no período da guerra, né, dos Estados Unidos. Mas pouco olhavam um para o outro, mas estavam ali, juntos, batalhando, mas doido para ver a caveira do outro. Que nós não estejamos aqui hoje à noite só juntos, mas unidos no nome de quem? De Jesus Cristo. Não é porque o outro merece, não. É porque Deus manda. Então a unidade é o fruto da comunhão com o Pai, não de acordos humanos. Se Cristo está no centro da sua vida, você vai suportar o outro. As diferenças se tornam oportunidades de crescimento. Deus vai fazer teste com vocês. Quando você não gosta de umas certas coisas, Deus coloca a coisinha perto de você para testar você. Aí você diz: eu não queria isso, não, mas é o que Deus quer para ajustar você no caráter de Cristo. Uma orquestra
tem muitos instrumentos diferentes, mas uma só partitura. Quando cada músico segue o maestro, o som é harmônico. Assim é a igreja, gente. O maestro é Cristo e a partitura é a sua palavra. Tira o olho do outro e coloca na palavra. E aí você terá qualidade de vida. Concluindo, na oração sacerdotal do 17 de João, Jesus revela 3 grandes desejos que eu falei no começo. Glória, que o Pai seja conhecido. Santificação, que os seus vivam em pureza. Unidade, que todos sejam um só corpo. Essa oração ainda ecoa hoje, ainda chega hoje. O Cristo que intercedeu por nós antes da cruz continua intercedendo diante da majestade do Pai. Como eu disse, em 7:25 de Hebreus, pode salvar perfeitamente a todos que chegam a Deus por Ele, vivendo sempre a interceder por eles. Ele vive sempre a interceder por você ainda. Cuidado para não ser tão duro de coração que não é alvo da resposta de Deus. Vamos para a aplicação final. Quando você se sentir só, lembre-se, Jesus orou por você. Quando se sentir fraco, lembre-se, Ele pediu ao Pai para que te santifique. Quando a igreja parecer dividida, lembre-se, Ele rogou que sejamos um. Um desafio para nós. Se Jesus orou por nós, não deveríamos também orar um pelos outros? A oração de Cristo deve se tornar nossa missão agora, interceder uns pelos outros. Fique em pé aí. Fique 2 a 2. Vou dar uma ilustração final. Conta-se que certa vez um crente muito simples foi visto orando de joelhos, dizendo: Senhor, eu não sei falar bonito, mas sei que o Senhor orou por mim. E se o Senhor orou por mim, então sei que tudo ficará bem. E diz, orem um pelos outros. Abençoe seu irmão neste momento. Essa é a confiança do salvo. Cristo orou e continua orando. A oração transcendental de intercessão é o selo eterno do amor do Salvador pelos seus. Ore neste momento. Se tem mágoa, tristeza no seu coração, pode ter certeza que isso não é vontade de Deus. Você pode dizer que tem total verdade no que você pensa, mas Deus não aceita. Ore neste momento. Se coloque no lugar do outro, como Jesus Cristo se colocou, não só lá na cruz, no seu lugar, mas se colocou em oração junto ao Pai por você. Você também deve fazer pelo irmão. Delegue perdão
para as pessoas. Se tem algo ainda no seu coração, delegue agora perdão. Seu coração amargurado não vai fazer bem a você, não. E o que é pior, seu coração amargurado vai causar um estrago em outras pessoas. Um pouco de fermento levei da massa toda. Ore ao Senhor. Peça perdão a Deus. Faça um momento de introspecção, servindo ao Senhor. Querido Deus, Tu conheces o nosso coração, se estamos bem ou não. Eu gostaria que Tu ouvisses a oração do Teu Filho por nós, a sua integralidade, causando santificação, causando, Senhor, unidade. E glorifica o Teu nome através das nossas vidas. Quebra o meu coração, arranca tudo que não presta, que não Te agrada. E Teu Espírito Santo, que foi dado como consolador, influenciador, trate da nossa vida, quebra a nossa alma. Ajuda-nos no poderoso nome de Jesus. Amém.